Peço que todos conseguirem, né, estar no ambiente mais tranquilo, podem ligar as câmeras, fiquem à vontade, tá? Bom, eu vou colocar minha tela para compartilhar. Eu estava tentando enviar para vocês aqui o treinamento no chat, mas eu acho que como a gente está com algumas pessoas que estão entrando fora da rede Apvida, né, fora da denominação do e-mail da Apvida, ele não está deixando eu compartilhar. Então, depois eu envio esse material para vocês diretamente, tá? Quem precisar que envie nesse primeiro momento, ou tiver uma urgência para poder replicar o treinamento, pode me chamar no privado do Teams mesmo, ou pode me chamar no WhatsApp, que eu replico aqui para vocês também, tá? Eu vi que já iniciaram a gravação, então deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Bom, conseguem ver minha tela, né? Certo? Estão conseguindo ver a tela? Então, sim. Sim? Perfeito, então. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de queda na nossa instituição, né? Esse treinamento aqui, ele tinha uma data definida pelo nosso cronograma anteriormente, mas aí, como ele caiu numa data em que nós teríamos o feriado, tudo, a gente fez o remanejamento dele. E agora, daqui para frente, acredito que os próximos, só se tiver realmente alguma mudança, eu vou mandando para vocês conforme eu estou encaminhando os lembretes e as mudanças de data, tá? Então, é um treinamento que já estava estipulado dentro do nosso cronograma, é um treinamento extremamente importante, né, que já é também cobrado, né, no nosso dia a dia, então vou dar continuidade aqui para vocês. Bom, então, primeiramente, por que falar, né, de queda e por que falar do protocolo de queda, né? A queda, ela é um dos eventos mais notificados nas instituições de saúde, né, não é só na nossa instituição, ou enfim, mas é um dos eventos mais notificados que a gente tem de evento adverso, então a gente precisa ter ali uma atenção maior para esses pacientes que têm, né, uma facilidade ou até mesmo que já tem um histórico de queda, né? Ela integra nossas metas internacionais de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde. E no Brasil, ela é reforçada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária também, tá? Então, é por isso que a gente coloca como um tema também extremamente importante, porque isso pode acontecer, né, tanto com qualquer um de nós ou até mesmo com o paciente ali. Bom, e o que ele traz de impacto institucional para nós, né? Então, nós temos ali no primeiro momento o aumento de tempo de permanência daquele paciente dentro da nossa instituição, né? Porque se ele é um paciente que chega e ele acaba sofrendo uma queda, ele veio realizar um procedimento, ou veio tirar uma dúvida, ou veio até marcar alguma coisa, o tempo de permanência dele vai ser maior ali, porque a gente vai precisar fazer toda a avaliação, todo o atendimento para se certificar que esse paciente ele pode realizar o procedimento ou ele pode ser liberado. Judicialização, né? A gente não pode deixar de colocar esse tópico aqui, porque dependendo do que ocasionou aquela queda ao paciente, ele pode entrar com uma ação judicial, né, frente à empresa, então a gente precisa se atentar, ter realmente um olhar ali do que pode estar sendo um fator de risco para aquele paciente ou para alguém, né, dentro da nossa instituição. Então, às vezes é uma porta, uma maçaneta quebrada, é um chão que está molhado, muitas vezes ali sempre naquele mesmo lugar, né? Às vezes é uma cadeira que não está nivelada da maneira certa, ela está com alguma rodinha faltando, enfim. Então a gente precisa sempre olhar essas questões e não deixar para depois, porque isso pode gerar, né, um impacto muito grande lá na frente. Os custos assistenciais, né? Que entra dentro dessa parte também, né? Então, dependendo do que vai acontecer ali com aquele paciente, a gente vai ter um tempo, além do tempo de permanência dele, a gente vai ter um custo maior ali para poder ficar com ele dentro daquela unidade, dependendo do que for, né? Se for um evento grave, enfim. Então, se a gente puder mitigar isso, a gente não espera acontecer, né, para depois a gente ir atrás de fazer todo o procedimento e aí ver que o paciente teve uma permanência muito maior do que era esperado, né? Às vezes o paciente, por uma queda, ele acaba ficando um dia inteiro dentro da unidade, ou até mesmo a necessidade de ser transferido para uma unidade hospitalar, e às vezes por uma coisa que a gente podia ter evitado, né, ou podia ter mitigado ali aquele risco. Né, os danos reputacionais, né, então para a reputação da empresa, né, também, né, entra ali dentro até do processo de judicialização, né, estão totalmente interligados ali, e então a gente precisa também verificar isso, e o impacto nos nossos indicadores de qualidade. Se a gente tem um número maior de quedas, um número maior ali do paciente, né, sofrendo essas quedas, seja ali por alguma coisa que acabou ocasionando, né, aquela queda, ou, enfim, por outros
questões assistenciais ali, a gente gera um indicador, né, de qualidade baixo. Então, a gente precisa também verificar isso e sempre protocolar esse número de quedas por mês, né, ou, enfim, para a gente poder ter esse número e saber o que a gente pode estar melhorando, né, se aquele número de queda está aumentando ou se ele realmente está diminuindo, que é o que a gente espera. Bom, continuando aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação desse evento. Então, todos os eventos, né, que são relacionados à segurança do nosso paciente, a gente sabe que a gente precisa realizar a notificação deles dentro do nosso Interact, além de todo o registro em prontuário, todo o registro, né, de informação para o nosso gestor, nosso coordenador, a gente precisa realizar também o registro dele da notificação para que a gente possa, mais à frente, elaborar o plano de ação e poder, né, fazer uma melhoria contínua ali no setor respectivo da queda. Então, a gente tem dentro, né, dessa classificação o evento sem dano, o evento com dano leve, evento com dano moderado, o evento grave e o óbito relacionado. Então, teve o momento da queda, né, depois que a gente faz todo o atendimento, a gente fez todo o procedimento padrão, a gente corre para realizar a nossa notificação. Né? Se foi um evento grave ou óbito relacionado, lembrando que a gente precisa realizar ali usar uma ferramenta, né, de plano de ação que seja eficaz para a gente verificar de onde veio, né, qual foi a fonte daquela queda, né, o que ocasionou aquilo ali. Então, se, por exemplo, é um óbito, a gente vai usar o diagrama de Ishikawa, um evento grave também dá para utilizar, dependendo do que ocorreu ali para aquele paciente, né, para que a gente possa puxar todos os dados, todos os documentos e seguir adiante ali para uma melhoria daquele processo. E o evento sem dano, evento com dano leve, evento com dano moderado, a gente entra com o nosso plano de ação, né, com uma resolução ali em cima de onde foi o setor ali o setor primário onde ocorreu aquela queda. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco, né? A gente sabe que dentro da nossa unidade diagnóstica, a gente tem, né, procedimentos que já entram como um fator de risco ali para quedas, né? Principalmente unidades que utilizam sedação, né, medicações, a gente sabe que tem ali esse fator de risco, então o paciente ele já precisa estar ciente, também ser orientado, e a gente também realizar a colocação da nossa pulseira, né, de identificação, né, de risco de queda. Então, qual que seria, né, ali os fatores de risco que contribuem para isso? Então, após a sedação ou uso de contraste, né, a hipotensão após o procedimento, às vezes o paciente termina de realizar o procedimento, ele já quer levantar, ele já quer ir no banheiro sozinho, né, às vezes está na recuperação pós-anestésica ali, e aí ele quer levantar, ele já quer ir no banheiro sozinho, achando que consegue, e aí nessa de levantar com rapidez, ele acaba vindo a ter uma queda. Né? Então, a gente precisa orientar aquele paciente no momento que ele está na nossa recuperação, que ele precisa chamar a enfermagem, né? Se o ambiente que ele ficar ali de recuperação, né, depois de um tempo ele já for autorizado o acompanhante também pode ajudá-lo a ir, né, até o banheiro ou até o local que ele pretende ir, e aí dali para frente, né, ele já está orientado que ele precisa tomar esses cuidados, mas que ele não pode andar sozinho ali depois desse procedimento de forma alguma, tá? Mobilização precoce, né, então dependendo do paciente ali, eles têm já uma mobilidade, né, mais complicada, ou às vezes esse paciente ele é um paciente com fator de risco de idade alta, então a gente precisa também orientar ele, né, e informar, né, sobre esses riscos e o que a gente pode estar ali ajudando, né, oferecendo sempre ajuda para ele se ele precisar fazer alguma atividade, no caso levantar ou ir falar com o acompanhante, enfim, a gente vai estar sempre ali para auxiliar esse paciente. Aí eu coloquei acima, né, as unidades com leito, né, que a gente tem algumas unidades que a recuperação pós-anestésica contém o leito para esse paciente ficar deitado, né, tem até unidades que, se aplicável, o que eu vou falar também já entra, às vezes colocar a plaquinha, né, de risco de queda no próprio leito também é importante, se não se aplicar a pulseira e também o fato da enfermagem já estar ali auxiliando aquele paciente, a gente já precisa ter esses olhos aí para sempre ajudar esse paciente para a gente não ter um indicador, né, alto nessa questão do risco de queda, né? As unidades com poltrona, então, já inclui um pouquinho do que eu falei acima, né? Com levantar sem solicitar ajuda, um ambiente com fluxo intenso, paciente desacompanhado. O que também a gente precisa olhar nos nossos setores é a forma de organização, né? Nesse mês, na verdade, no dia 20 de fevereiro, a gente fez um treinamento sobre as ferramentas de organização, que inclusive podem ser utilizadas e devem ser utilizadas dentro do nosso ambiente. Então, isso é inteiramente ligado ao nosso protocolo de queda, porque se a gente tem
um objeto no meio do nosso setor, no meio do nosso corredor, aquele objeto ali pode vir a fazer o nosso paciente levar uma queda. Então, isso entra totalmente dentro do protocolo, né, que é a forma de organizar o nosso setor. Se o nosso setor ele está desorganizado, o risco desse paciente vir a ter uma queda é muito maior. Então, aqui eu vou colocar para vocês um pouquinho sobre a escala de Morse também, que eu acredito que muitos já conhecem, que é o critério que avalia esse risco de queda no nosso paciente. Né? Pode ser não aplicável para algumas unidades, porque a gente tem a escala de dor também que avalia um pouquinho disso, que eu vou falar um pouco no próximo slide, mas a escala de Morse ela é muito importante para a gente poder avaliar esse histórico de queda do paciente, o diagnóstico secundário, às vezes tem um diagnóstico que influencia, né, o fato dele ter mais risco de queda, o auxílio para deambulação, um paciente que tem uma mobilização mais complicada, um paciente que necessita que alguém auxilie ele para levantar, para realizar a deambulação dele, a terapia endovenosa, a marcha, o estado mental, tá? Tudo isso a gente avalia com uma soma, né, um score, né, desses números, e aí a gente tem ali abaixo na legenda o score. Abaixo de 24 é um risco baixo, e acima, né, de 25 até 44 é um risco médio, e acima de 45 já é um risco alto. A classificação de idade também, que é o que a gente coloca, né, hoje, né, as crianças abaixo de 5 anos, né, elas já têm um risco de queda, e idosos acima de 65 anos. Eu coloquei aqui abaixo para vocês o POP, que fala um pouquinho sobre isso, depois quem quiser dar uma olhada, dar uma lida, é bem interessante que ele traz bastante, um pouco sobre essa escala e também a prevenção, né, mitigação desses riscos no ambiente do diagnóstico e ambiente hospitalar, tá? Bom, e aí aqui é a escala de dor, né, que a gente realiza essa avaliação, né, dos riscos assistenciais, né, ele está dentro do nosso Interact como MAT-ENF 003, então quando a gente realiza nosso prontuário ali eletrônico com a admissão daquele paciente, a gente já está fazendo também essa escala, né, lá dentro para verificar, porque a escala de dor ela também entra como um fator de risco para a queda. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a identificação visual desse paciente, né, com a pulseira de identificação de risco de queda. A pulseira de identificação de risco de queda é azul, né? Então a gente sempre quando for no ambiente ali do diagnóstico, um exame que depende de uma sedação, né? Depende de um contraste, uma medicação, ele já vai entrar como esse fator de risco, então o paciente ele já vai receber essa pulseira, né? E ambientes que não tem o uso do contraste ou da sedação, a gente vai entrar com a avaliação, né? Classificação desse paciente para queda como idade, mobilização, né? Enfim. E aí, a gente pode colocar na placa do leito, né, se aplicável para a unidade, as unidades que não possuem a recuperação pós-anestésica em leito, vai ficar com a pulseira, mas as unidades que têm o leito para o paciente ficar ali deitado, a gente vai colocar a plaquinha também, se aplicável para vocês, tá? A sinalização em prontuário eletrônico, então a gente vai identificar ali também no prontuário que esse paciente tem um risco de queda, né, vai colocar ali para que a próximo profissional de saúde que for ler aquele prontuário, ou se a gente precisar por algum motivo, a gente já identificou, né, para respaldo nosso e do próprio paciente também, e a comunicação verbal na passagem de plantão, né, caso tenha paciente assim, aí a gente vai realizar a passagem de plantão, é sempre importante a gente frisar que esse paciente, ele tem um risco de queda para o próximo profissional que for pegar ali o plantão, né. E aí coloquei abaixo que a segurança é um processo sistêmico e não é individual, tá? Então é um sistema todo que é um fluxo todo padronizado, né, que a gente segue para que esse paciente ele tenha segurança durante todo o processo dele dentro da nossa unidade. Bom, então um plano de mitigação de riscos, né? Quando a gente entra dentro do nosso ambiente ali de trabalho, é sempre bom a gente verificar o que pode ocasionar isso, né? Como que o setor ele está naquele dia e como que está a organização desse setor, né? E como que está também as outras questões que possam vir a esse paciente ter uma queda. Então a gente tem, por exemplo, um piso molhado, uma falta de sinalização, cabos expostos, iluminação insuficiente, maca sem grade elevada ou até mesmo com a grade quebrada, né? A gente precisa ali notificar o quanto antes, caso tenha algum equipamento ou alguma cadeira, alguma maca, né, algum objeto que esse paciente ele vá utilizar dentro do nosso setor, a gente precisa já realizar essa notificação para que esse paciente não venha se expor àquele risco. Tá? Então, a gente faz essa avaliação diariamente dentro do nosso setor e mitiga esse risco.
tá? Responsabilidade compartilhada. Então, a enfermagem ou o administrativo, ele pode identificar, né, esses riscos estruturais, e aí, dali para frente, a gente já começa a notificar, já começa a levar para os setores responsáveis para realizar realizar o ajuste ali o mais rápido possível, né, dentro do setor, para que aquele paciente não venha se expor ao risco. Se, por exemplo, é uma cadeira, é uma maçaneta de uma porta, alguma coisa que está quebrada, uma porta que está quebrada, né, às vezes também, a gente já realiza ali um plano de ação rápido para o paciente não se expor àquilo, tira aquele objeto, se puder, né, do meio do nosso setor, para que o paciente não venha se expor. A gente corrige, então, no primeiro momento, e aí a liderança vai monitorando. Então, no caso, o líder do setor ali vai monitorando como que está o plano de ação ali e a solicitação, às vezes, de troca ou de ajuste daquele objeto em específico, tá? Bom, e aí o fluxo em caso de queda. Então, a gente tem a avaliação imediata do paciente, que é a avaliação XABCD, como adicional aqui para vocês, esse termo, né, muito já conhece, que é a avaliação do paciente ali, a primeira avaliação, e aí agora eles incluíram o X, que é a avaliação hemorrágica exposta, tá? Então, a gente faz essa avaliação, né? E aí, se caso tem alguma coisa grave, a gente não realiza a mobilização daquele paciente até uma avaliação clínica, né? Então, a gente já solicita, aciona um código amarelo, por exemplo, já solicita avaliação médica rápida no local com urgência, né? E aí sim a gente vai realizar, né, a ação ali frente àquele paciente. A primeira avaliação imediata a gente já faz no local, mas aí depois, né, dali, a gente precisa estar respaldado com a avaliação clínica ali do médico também. A gente aciona, então, esse código, né, e registra o evento adverso no prontuário e também realiza a notificação no Interact. Se esse paciente estiver acompanhado após o atendimento ali, né, se o acompanhante não está ali no local, né, junto com o paciente, após o atendimento, a avaliação, né, e toda a realização da prescrição médica, a gente vai conversar com esse responsável também, vai informar o que houve, né, para estar passando, deixar ele ciente de tudo que aconteceu, tá? E aí a gente realiza a notificação no Interact. Depois disso, é importante a gente realizar um plano de ação para o que houve, tá? Então a gente precisa pegar aquele caso e realizar um plano de ação para uma melhoria ali, tá? E aí, pós-evento, que vem esse plano de ação, né? A gente pode utilizar a ferramenta, como eu falei também no começo do nosso treinamento, né? A ferramenta de análise, que pode ser o diagrama de Chicago ou o 5W2H, dependendo de como foi esse evento, né? Identificar as falhas nesse processo, se foi algo que estava no setor, no meio do corredor, ou se esse paciente, né, ele estava na escada, por exemplo, se a escada estava molhada, a gente vai identificar o que houve ali desde quando ele iniciou ali o atendimento, né, até a queda dele, o que pode ter acontecido para vir a acontecer isso, tá? Revisar as barreiras de segurança, né, se está identificado corretamente, se, por exemplo, aquele local que o paciente caiu, ele estava identificado com um piso molhado, né, se ele estava identificado que estava em manutenção algum tipo de equipamento, então a gente precisa verificar, revisar essas barreiras de segurança, né, e aí implementar o plano de ação com essa resposta já, tá? Quando a gente faz, por exemplo, 5W2H, a gente já consegue, né, nos porquês ali, verificar de onde veio, né, esse primeiro foco ali, essa primeira fonte, de onde ele caiu, ou enfim, a gente já consegue pensar no plano de ação e elaborar uma resposta para aquilo, tá? Então, é sempre bom e importante a gente reforçar isso, tá bom? Bom, e aí, finalizando aqui, eu coloquei para vocês uma frase ali embaixo no slide, né, que o ambiente seguro não é aquele onde não há risco, é aquele onde o risco é reconhecido e mitigado antes do evento, tá? Então, é bom sempre a gente reforçar e também refletir sobre isso para que cada dia a gente evite, né, que venha a ocorrer isso com o nosso paciente, que é o nosso foco principal. Então, termino aqui, vou finalizar aqui a apresentação, mas quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma coisa a acrescentar,